Olá, estamos aqui mais uma vez na Rádio Web Agroecologia da Universidade Federal Rural de Pernambuco, gravando mais esse vídeo tratando do tema alimentação escolar do Programa Nacional de Alimentação Escolar, o PNAE. Eu sou Guilherme Soares, engenheiro agrônomo da UFRPE PROEX. O vídeo de hoje vai tratar das compras da agricultura familiar, especificamente. Então, conforme a gente já tratou em outros vídeos, né, na estrutura do programa PNAE, existe toda uma legislação que trata de como devem ser os procedimentos para a compra da agricultura familiar. As compras da agricultura familiar têm uma legislação específica, a Lei 11.947 de 2009, que determina todos esses procedimentos que as entidades executoras, estados, municípios e Distrito Federal devem cumprir, né, para fazer essa aquisição. E aí nessa legislação tem algumas especificidades, né? A primeira especificidade é que essa compra pode ser feita através da chamada pública e não por licitação. É uma modalidade de compra no mercado institucional, ou seja, no mercado em que o ente público pode realizar, com um processo mais rápido, né, menos demorado, burocraticamente falando, né, e que atende às especificidades do fornecimento da agricultura familiar. Uma outra especificidade dessa legislação e que determina para essas entidades executoras é a aplicação de recursos na aquisição desses alimentos. É obrigado essas entidades a aplicar no mínimo 30% dos recursos repassados pelo FNDE para a compra de alimentos originários, né, de origem da agricultura familiar. Então, é no mínimo. Então, o município, o estado ou o Distrito Federal pode aplicar 50%, 70%, até 100% desse recurso. Os procedimentos para o cumprimento dessa chamada pública devem seguir algumas etapas, né? A gente vai tratar aqui no vídeo de forma sucinta, forma rápida, assim, resumida, e quem tiver interesse aprofunda para compreender detalhes dessas etapas. A primeira etapa é o planejamento da chamada pública. O que é que tem o planejamento? Quem faz o planejamento é a entidade executora, ou seja, aquela esfera de governo que recebe os recursos, ou seja, o Estado da Federação, o município ou o Distrito Federal, né? Então, o primeiro momento dessa etapa de planejamento é a elaboração e divulgação do edital da chamada pública. O que é um edital? O edital é aquele documento em que o ente público, né, as entidades executoras, dão publicidade à chamada pública. Então tem que divulgar nos meios de comunicação, às vezes no interior o pessoal coloca carro de som, coloca o edital na prefeitura. Então os interessados, né, especificamente os agricultores familiares, eles têm que ficarem atentos à chamada desse edital. O edital é a regra do jogo, é o que diz o que é que tem que ser entregue, o que pode ser feito e o que não pode ser feito. Então, todos têm que ter esse edital para cumprir exatamente o que é a chamada pública, definindo o objeto, o tipo de contratação a ser feita. Um segundo momento que essas entidades executoras do PNAE devem cumprir, depois do edital, é a realização da pesquisa de preço dos produtos que ela quer comprar. Em geral, essa pesquisa de preço é feita no local, no mercado local, né? Então, se faz uma pesquisa na feira, se faz uma pesquisa em outros espaços, faz uma média e determina-se os preços dos produtos que querem ser adquiridos. Um terceiro momento é o planejamento do cardápio
da alimentação das escolas. E quem faz esse planejamento do cardápio é a nutricionista da entidade executora. Então, ela determina os tipos de produtos que devem ser adquiridos para que o cardápio seja cumprido, né? Então, ela faz o planejamento do cardápio. Então, veja, todos esses momentos, né, eles auxiliam, né, eles vão embasar, eles vão orientar um outro momento aqui do planejamento, uma outra etapa da compra, que é o planejamento da produção, né, e a elaboração do projeto de vendas. Então, o planejamento da produção feito pelos agricultores familiares e a elaboração desse projeto de venda que eles têm que apresentar é baseado, né, no planejamento da chamada pública, né? Porque, por exemplo, no planejamento do cardápio é que se sabe quais os produtos que as escolas vão precisar. E também os agricultores devidamente organizados, eles vão saber também o preço médio que vão receber pelos produtos que eles vão fornecer, que é a partir da pesquisa de preço. Então, os agricultores, primeiro, nessa etapa de planejamento da produção e elaboração do projeto, eles devem estar organizados, né? Se reunir, né? Formar vários grupos para definir e planejar a produção, definir quem vai produzir o quê, né? Ver a escala de plantio para que haja uma regularidade no fornecimento dos produtos, né? Nem todo mundo plantar de uma vez para não colher de uma vez. Então, todas essas decisões têm que ser feitas em grupo, né? E aí a importância da organização dos agricultores, que a gente vai tratar num próximo vídeo, né? A organização coletiva dos agricultores. Um outro momento que os agricultores devem ter nessa etapa de planejamento da produção e elaboração do projeto de vendas é buscar apoio, buscar ajuda de assessores para a elaboração do projeto de vendas. Então, muitas vezes as organizações dos agricultores têm dificuldade em elaborar o projeto de vendas, porque eles seguem um roteiro, um formulário que já vem determinado, né, pela legislação de como deve ser elaborado esse projeto. Então, é importante que os agricultores busquem apoio com assessores, seja através de organizações não governamentais, seja da assistência técnica local disponível, seja através de entidades de representação dos agricultores, tipo sindicato, né? Um outro momento desse planejamento da produção é a elaboração propriamente do projeto de vendas, né? Que a gente é diferente do planejamento da produção, que vai dar apoio a esse projeto e que segue esse roteiro que eu acabei de falar. Então, a legislação determina, por exemplo, que nessa aquisição feita dos alimentos fornecida pelos agricultores, tem prioridades os assentamentos de reforma agrária, as comunidades tradicionais, quilombolas, indígenas e grupos formais e informais de mulheres, né? A respeito especificamente desses grupos de mulheres, tem uma novidade mais agora desse ano, 2023, que é a Lei 14.660, de agosto desse ano, que diz que a aquisição dos alimentos, quando é fornecido por família rural individual, deve ser feita em nome das mulheres, né? E as compras, elas devem ser feitas com um percentual mínimo de 50%. Então, esse é um dado importante, né? Que aumenta esse percentual para 50%, né? Essa etapa das compras, ela é muito importante, a participação dos agricultores familiares, porque ela é o início de todo o processo da execução que vai vir depois, né? Então, é aqui que determina a quantidade de alimentos a ser fornecida durante o ano, é aqui que se determina o preço,
É aqui que se determina quem vai fornecer, quem vai produzir, quem vai fornecer, do grupo de agricultores, né? Então, a participação dos agricultores no acompanhamento desse processo é muito importante. Além de que os agricultores têm que ter toda a documentação, por isso que é importante ter esse assessoramento dessas entidades que eu falei agora há pouco, né? Tem que ter o CAF, o Cadastro da Agricultura Familiar, a documentação individual de cada fornecedor, RG, CPF, tudo prontinho para que na hora não dê margem para ser alegado que não pode, né, ser fornecedor. Né? E uma terceira etapa é a avaliação das propostas, propriamente. Então, as entidades executoras de posse do projeto de vendas, da proposta, né? Então, eles vão fazer o teste de aceitabilidade dos produtos, dos alimentos, as análises visuais, visitar as propriedades, né, dos agricultores, e, enfim, a partir disso fazer a aprovação, né? Vai ter a aprovação. Tá? E aí, vejam, todas essas etapas e esses momentos, todos eles têm que ter o acompanhamento do controle social, ou seja, do Conselho de Alimentação Escolar, que nós já tratamos aqui em outro vídeo. Né? É essencial a participação do CAI. Tá? Desde o planejamento feito pelas entidades executoras até a aprovação com esses testes e análises visuais dos alimentos a serem fornecidos. O parecer do CAI é fundamental nesse processo. Né? Então, a preparação do CAI para atuar nessas etapas, nesses momentos, ela é fundamental. Além de que, como falamos, os agricultores podem e devem participar do CAI, em defesa dos seus interesses, né, nesse processo de compras dos alimentos para o Programa Nacional da Alimentação Escolar.